parte de nós. No livro do Gênesis está escrito, no capítulo 9, versículo 1, Deus abençoou Noé e seus filhos e disse-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Muitas pessoas trazem consigo o desejo de se casar, constituir uma família, ter filhos. No entanto, nem todo casal consegue engravidar, o que é uma causa de frustração e tristeza. Mas, o que fazer em momentos como esses? Nós nos conhecemos mais ou menos no ano de 97, nós éramos de paróquias diferentes, porém próximas. Eu cantava no Ministério de Música da minha paróquia e o Júlio na paróquia dele. E aí a gente foi criando uma amizade, ficamos amigos. Eles começaram a nos ajudar a tocar na nossa paróquia quando precisava. Quando eu precisava cantar na paróquia dele, eu também ia. E aí em 98, dia 3 de janeiro, a gente começou a namorar. E desde que nós começamos a namorar, né, nós começamos a namorar claramente, principalmente porque nós tínhamos uma caminhada cristã, já claramente pensando e desejando nos casar e tudo mais, né? Então, nos sonhos, desde o namoro, o noivado, a gente sempre já começava a pensar, né? Pô, quantos filhos a gente vai querer ter, né? Como é que vai ser a nossa vida de casado, né? E aí a gente fez mais ou menos um planejamento, assim, né? A gente pensou em ter um filho, adotar, né, uma segunda criança e depois decidir se a gente adotava um terceiro ou se a gente ia ter outro filho também, assim, engravidando da barriga, né? A gente não foi conseguindo, assim, né? Então fizemos todos aqueles exames que se faz normalmente, aí não havia nenhum impedimento direto, né? A Vanessa tinha alguns probleminhas de saúde, os médicos sempre diziam, pode dificultar um pouco, mas não impossibilita, né? E a gente foi tentando, aí chegamos num determinado momento até fazer um tratamento um pouco mais agressivo, né, de estimulação hormonal e tudo isso, mas isso prejudica muito a saúde da mulher. A Vanessa começou a ter a sua saúde prejudicada e nós falamos, nossa vida está nas mãos de Deus, então nós deixaremos nas mãos de Deus assim como Ele quiser. E sendo que de repente a gente não adotou mais, a gente falou, por que a gente não adianta os planos, né? A gente tinha o desejo de adotar de qualquer forma e aí nós fomos então para esse caminho da adoção que já era um plano do nosso coração. E no primeiro dia eu pedi um sinal para Deus, numa missa do Padre Antonello. E eu falei, Jesus, se você quer mesmo que nós adotemos, que o Senhor me mostre através de alguma pessoa aqui no encontro que é da tua vontade, né? E aí quando chegou no último dia, eu já estava triste, já tinha chorado de manhã que o sinal não tinha vindo. Uma irmã de comunidade, a Vivian, né, esposa do Ângelo, chegou para mim e falou assim, não, você não pode ir embora antes de eu te falar uma coisa. Eu sonhei que vocês chegavam aqui no Botuquara, no encontro de casais, com uma menina de mais ou menos uns 2 anos de idade, com o cabelo um pouco claro, né, e ela era agarrada com vocês. Aí eu falei, pronto, o sinal veio no último momento do encontro, a gente tinha tomado café e estava indo embora, né. E nós tínhamos um casal amigo e ele é juiz do Fórum de Piracicaba e ele nos levou lá para iniciar o processo, né? Ele não era o juiz da vara da infância, mas trabalhava lá, então nós preenchemos toda a papelada e iniciamos o processo de adoção dessa forma. A partir do momento que nós começamos o processo da adoção, que foi no dia 11 de novembro de 2013, né? Essa data é muito importante que fique marcada, dia 11 de novembro de 2013. A gente deu entrada no nosso processo de adoção e aí você passa por todo um processo de habilitação no fórum, né? Um curso, né? Um processo muito cuidadoso, né? Que o fórum tem exatamente porque são vidas preciosas das crianças, né? E é aquilo que o Fórum sempre diz, né? Eles não estão procurando uma criança para os pais, eles estão procurando pais para as crianças, né? E então aí a gente fez todo esse processo até o processo de habilitação, né? Aí você é habilitado para adotar. Aquela ideia antiga que tem da fila, né? Não é bem uma questão de uma fila, né? E depois, diante de todo o acompanhamento psicológico,
do acompanhamento da assistência social, eles identificam, por exemplo, quais são os pais que aparentemente podem lidar melhor ou têm uma característica mais próxima também a nível psicológico com aquelas crianças que aquele fórum cuida, né? Então, assim aconteceu o processo até o momento que a gente recebeu a notícia mesmo de que a Isabela estaria chegando, né? E desse momento que nós fomos habilitados até a vinda da Isabela deu 9 meses, né? Exatamente o tempo de uma gravidez, né? De uma gestação. Então é tudo uma providência, é tudo um sinal muito grande de Deus, assim como foi o sinal a respeito daquela data que eu falei de 11 de novembro, que a gente já vai entender. Bom, nós estávamos, né, Vanessa e eu, num show, né, do Pedro Mariano, filho da Elis Regina. Nós recebemos lá a possibilidade de assistir esse show, a gente gosta muito, né, de música, somos músicos, e a gente foi assistir o show dele ali na Paulista, né, no Teatro do SESI. E nós estávamos lá no show, o show estava prestes a começar, aí de repente, a Vanessa olhando o celular dela, tinha um monte de ligações, assim. Ela falou pra mim assim, acho que essas ligações são do fórum, né? Aí eu falei, imagina, Vanessa, são 8 horas da noite, você acha que o fórum tá funcionando, a repartição pública tá funcionando 8 horas da noite? Eles fecham 5 horas da tarde, alguma coisa assim, né? Eu falei, sei lá, tive uma intuição, ela falou assim, né? Aí de repente ela recebeu outra ligação, era o pai dela, porque quando você faz lá o cadastro no fórum tudo, você tem que deixar telefone seu, de todo mundo, de pessoas próximas, né? Porque quando eles precisam te achar, né? E aí o pai dela falou que o fórum tava ligando lá, né? Logo depois que ela desligou o telefone, né, do pai dela, tocou de novo aquele mesmo número que de fato era do fórum, e aí ela saiu do show para poder atender, né? A hora que eu atendia, as pernas tremiam, né? Porque eu falei, agora é concreto, né? E era a psicóloga do fórum dizendo que se a gente tinha interesse, né, de conhecer uma criança de 1 ano e 10 meses, era uma menina, e que o nome dela era Isabela, né? Então aí eu falei na hora, assim, a gente não podia, nós tínhamos encontro com a presidência na nossa fraternidade, mas eu falei, não, nós podemos sim, nós vamos, né? E aí marcou o horário, tudo direitinho para o outro dia. E quando nós fomos ao fórum, eles contam toda a história da criança, né? Desde que a mãe chega no hospital para dar à luz, até o momento em que a gente chega no fórum e eles vão acompanhando a vida da criança, né? E aí ela falou assim, bom, diante de toda essa história, vocês gostariam de conhecer? A gente falou, nós queremos conhecer sim, né? E aí quando ela mostrou a foto, o olho da gente encheu de lágrima, porque era uma criança tão linda, tão maravilhosa. Eu falei assim, não, aí o Júlio, né, com aquele ímpeto que o Júlio ele gosta das coisas na hora. Não, a gente pode ir lá agora conhecer ela, né? Ela falou, eu vou ligar lá no abrigo, nós podemos ver e tal. E a gente foi no mesmo dia conhecer a Isabela. Porque o que aconteceu, né? Digamos assim, nós somos meio extraterrestres para esse mundo, né? Sim. Então essa nossa vida de missionário, de viver da providência, de não ter um salário, né? Não ter uma subsistência, parece, né? Uma coisa muito insegura, né? Então o fórum foi muito reticente também, assim, né? Eles foram muitas vezes na nossa casa também. Quase fomos barrados. Quase que nós fomos barrados. Ela chegou a vir falar com o Padre Henrique, né? A assistente social, né? Mas foi muito bonito, porque na conclusão do processo da Isabela, emocionada, a psicóloga falava com a gente assim, né? Ela falava, olha, acompanhar o processo de vocês para mim foi uma honra, porque foi uma quebra de paradigma, né? Porque num primeiro momento eu achei muito estranho esse jeito de viver de vocês, né? Mas ela disse, eu nunca acompanhei um casal aqui nesse fórum, que eu trabalho já há mais de 20 anos, que eu tenha mais certeza absoluta que tem condições de ser pais do que vocês, né? Então foi emocionante, né? Foi emocionante perceber essa proclamação de uma vida que a gente vive, né? Na nossa escolha como um casal da comunidade de vida, como consagrados, que causou esse efeito, né? Na vida de uma pessoa que nem é uma pessoa de prática de fé, né? Então para nós isso
foi muito marcante também. Bom, o que a gente mais sonha é que a Isa concretize na vida dela aquilo que diz a palavra de Deus, né? Que ela cresça em estatura, sabedoria e graça, né? Que ela possa se desenvolver e se tornar de fato uma pessoa que possa fazer o bem para essa sociedade onde a gente vive, fazer a diferença nessa sociedade, mas não simplesmente por realizações humanas, mas principalmente por aquilo que ela é diante de Deus, né? Ela não somente pura e simplesmente por nossos mandatos ou instruções, mas ela é uma menina de muita oração já, né? Então, quando a gente está na missa, ela não comunga ainda, mas na hora da ação de graças ela fala assim: mamãe, posso ir ali para rezar um pouquinho? Pode, filha. Pode ali rezar um pouquinho. Então, esses dias atrás ela desapareceu aqui, aí a gente foi ver, ela estava sentada ali fora com a Bíblia infantil que a gente tem das figurinhas, né? Tá fazendo? Eu tô rezando um pouquinho, né? Então isso enche o nosso coração de alegria, né? Porque a gente percebe que ela está absorvendo esses valores e está vivendo cada um desses valores, né? E a gente acredita que ela seja feliz, acho que ela mesma vai poder dizer isso. Eu gosto deles porque como eles me adotaram e porque eles são muito amorosos comigo e eu gosto muito deles. Beijo. Beijo, não faz mal. Não. Muitas pessoas acham que a adoção no Brasil é muito difícil e burocrática e que isso prejudica as crianças de serem adotadas. No entanto, o que muitos não sabem é que isso acontece para preservar a integridade física e psicológica das crianças, pois é muito importante saber se os futuros pais estão de fato preparados para recebê-las. Então, nós somos casados há 10 anos, esse ano fazemos 10 anos de casados. Sempre tivemos a vontade de ter filhos. Eu, particularmente, sempre tive vontade de ter muitos filhos, a casa lotada, ver a casa lotada, né? Com 1 ano de casados, eu com 23 anos de idade, descobri que eu sofro de menopausa precoce, então que isso me impede de engravidar, né? Então, descobri da pior forma, numa consulta de rotina, né? Um médico me disse que eu não poderia ser mãe, nunca seria mãe na minha vida, né? Então foi um processo muito difícil no começo, a gente foi procurar vários especialistas, procuramos vários médicos, fizemos vários tratamentos que tinham efeitos colaterais muito, muito grandes, né? Eu me lembro bem do dia que ela chegou do exame, né? Sentado à beira da cama e ela me contando, né, em lágrimas que tinha feito exame e que o médico tinha falado então que ela não poderia engravidar. Daí eu, né, naquele momento, né, peguei na mão dela e já em lágrimas também junto com ela, disse, não se preocupe, né, porque se é assim que Deus quer que eu seja o seu José, eu vou ser. Naquele dia eu entendi a missão minha como esposo de estar do lado dela para esperar o que pudesse vir na vontade de Deus na frente. Então aquilo que era muito agressivo, estava machucando por dentro, por fora, eu falei assim, não é isso que Deus quer para nós, né? Eu não quero que eu perca a minha esposa, né? Por causa de um tratamento, por causa de algo que pode fazer perder lá na frente. Então a gente, bom, pés no chão, vamos tratar da saúde e Deus vai dar lá na frente. Então esse é um pensamento que a gente tinha, que eu tinha também logo no começo de ter a notícia, né? De saber que poderia não vir o filho de forma biológica. E aí eu entendia que eu precisava colocar na mão de Deus, eu precisava colocar na mão de São José, e foi isso que eu fiz, né? Para que se fosse da vontade de Deus, Deus tocasse no coração dele, para que ele também se abrisse, né? Então, assim que eu venci o câncer, dentro de mim uma vontade muito grande de ser mãe e de ir para o processo de adoção. Mas eu precisava ainda respeitar o tempo dele, eu precisava ainda esperar o tempo dele, né? E foi muito bonito porque eu fiquei só rezando no meu coração e eu pedindo para que Deus
tocasse no coração dele, né, para que também preparasse o coração dele, né, e até um dia, a gente sentado na mesa, ele falou, né, vamos entrar com o processo de adoção, né, e aquilo me espantou, né, me encheu de alegria, tanto que no dia seguinte eu já estava lá no fórum com toda a documentação e foi muito rápido assim, né, porque aí quando ele disse eu quero, então eu falei, não, já sei o que eu tenho que fazer, eu tenho tudo aqui, vamos lá, vamos entrar, e a gente deu entrada no processo de adoção. E começa ali uma trajetória, então você passa com psicólogos, você passa com assistente social, você junta muita documentação, né? E na verdade o mais interessante é a gente entender que o que determina o tempo que a gente fica na fila não é a hora que a gente entra, mas sim o perfil da criança que a gente escolhe. Isso que determina a fila, né? Então isso nos alegra muito e nos faz sentir que o nosso dia não vai demorar tanto assim, né? Então a psicóloga mesmo me falou que a maioria hoje dos casais, existem muitos casais no Brasil na fila de adoção, nessa espera, mas a maioria deles, eles restringem o perfil, né? Então ela me disse claramente que o perfil é menina branca, até 1 ou no máximo 2 anos de idade. Esse é o perfil da maioria dos casais, né? Então a gente entendeu que a gente precisava nos abrir, mais do que isso. É claro que cada um sabe aquilo que tem no coração e cada um tem que lutar por aquilo que sente, né? Mas a gente entendeu que a gente precisava nos abrir. Então o nosso perfil foi de 0 a 8 anos aceitando irmãos. Isso significa o quê? Vamos supor que tenha na nossa comarca 40 casais à nossa frente, que é o que de fato aqui na nossa comarca hoje tem, aproximadamente 40 casais à nossa frente. Mas já me adiantaram que a maioria desses casais aceitam uma criança e aí de 0 a 5 anos de idade, né? Então vamos supor que apareça uma criança de 6 meses de idade, 6 meses de vida. Vai ter 39 casais na minha frente que querem essa criança de 6 meses. Porém, se não tiver nenhum casal que aceita irmãos e esse bebezinho tiver um irmão de, por exemplo, 5 anos de idade, eu passo na frente desses porque a justiça dá preferência para não separar irmãos, né? Até porque já é uma dor tão grande das crianças, né? Que é ali abandonada, cada um por seu motivo, cada um tem sua causa, sua história. Então, eles sempre dão preferência para não separar. Então, se o seu perfil é 2, se você aceita 2 irmãos, 3 irmãos, 4 irmãos, quanto mais amplo é o seu perfil, mais rápido vai ser esse tempo de fila, né? E a gente entendeu isso e se abriu para isso, né? Eu já queria 3, né? Mas aí a gente tem que entender toda a realidade, né? E se abrir. Eu penso que a espera da adoção é uma gravidez, né? É uma gravidez gerada no coração, né? Então eu sempre falo, né? Eu me sinto grávida. Eu falo, às vezes até brinco com ele, tô com desejo de comer tal coisa. Tá falando do desejo, Eu falo, viu, tô grávida, né? Porque realmente é algo do coração. A gente não vê a barriga crescer, mas sente o coração dilatar. O coração vai dilatando, o coração vai crescendo. É como se tivesse um amor tão grande a ponto de explodir, né? E eu acho que a hora que tiver mesmo para explodir vai ser a hora que eles vão chegar na nossa vida, né? Então essa certeza que eu tenho, assim, né? De fato, a gente passa por muitos altos e baixos, né? Nesse caminho, nessa espera. A espera é dolorosa, né? Ela é dolorosa, ela é exigente, ela exige de nós, exige fé, né? Exige perseverança. Então há momentos que a gente se sente um pouco mais fraco na fé, mais desanimado, né? Parece que chega para todo mundo, mas não chega o seu, né? Porque a gente não entende que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus, né? Para Deus não existe essa coisa de tempo, de dias, de horas, de minutos, não existe, né? E o ser humano, ele quer muito isso, né? Mas acho que eu nunca, mesmo nos momentos de maior tristeza e angústia e medo, né? Eu sempre tive certeza da minha vocação, né? Da minha vocação, primeiro como esposa e segundo como mãe, né? Então Deus me fez esposa e depois de me fazer esposa me fez mãe,
Então eu já me coloco como mãe, eu sei que eu já sou mãe, né? Porque Deus assim o quis. Então, se Ele assim o quis, se Ele assim o quer, não há por que eu duvidar, não há por que eu temer, não há por que eu desanimar, né? Então, ainda que às vezes a gente oscile, porque somos seres humanos, né? Fracos e lentos na fé e com a fé pequena, ainda assim eu sei que os planos de Deus são muito maiores, né? E eu não posso jamais duvidar do plano dele para minha vida. Como acompanhamos nessa edição do Parte de Nós, ser pai e mãe vai muito além da consanguinidade. Se de repente você se encontra dentre aqueles que não podem ter filhos biológicos, não se desespere. Deus tem preparado um filho ou uma filha para você. Basta abrir o coração e confiar nele, assim como fizeram os casais que testemunharam no programa de hoje. E não se esqueça, contamos com a sua generosidade para que a nossa missão continue acontecendo, de forma especial, como projetos como a Casa Lar, onde acolhemos crianças em situação de vulnerabilidade social. Por isso, faça agora mesmo a sua doação, através do nosso site misericordia.com.br/doacão ou envie para nós uma mensagem através do WhatsApp 11 31 20 91 64 e torne-se assim um filho da Misericórdia, porque é com a sua ajuda que a missão acontece. Nos siga também em nossas redes sociais e compartilhe o nosso conteúdo para que possamos chegar ainda mais longe. No final desse programa, quero invocar a bênção de Deus por intercessão de São José, aquele que foi e é o Pai adotivo de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.